Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, como vocês estão? Espero que estejam bem, que continuem se cuidando, né? Afinal, ainda estamos em uma pandemia, né? O assunto de hoje é muito legal e é um pouco diferente, vocês vão ver a maneira que a gente vai abordar no podcast. Mas antes de revelar para vocês, é claro que eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, porque ele não podia ficar de fora, né? Chega pra cá, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina, muito obrigado por não esquecer de mim, por sempre recordar em seu coração. É um prazer estar com você todos os dias. Para os nossos ouvintes, amigos e amigas, queridos e queridas, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Se você está dirigindo, aquelas recomendações básicas, fundamentais. Utilize o cinto de segurança, não corra tanto, saia um pouco antes. Se você está lá naquele drive-thru da esperança, da alegria, o drive-thru da vacina. Que legal! Parabéns, chegou o seu dia, a sua vez. Olha, eu já fui vacinado e a Ana também. Estamos aí na expectativa da segunda dose, ansiosos e se cuidando, usando máscara, álcool em gel e seguindo os protocolos, né? Como se diz. Agradecemos imensamente a sua audiência. Sua audiência e o seu carinho. Chegamos a 9K. Sim, 9K. E 69 episódios. Esse é o 69, né? Sem contar os minutos da FV. Olha que só. Bacana. Agradecemos, então, de coração a cada um de vocês que gostam, nos enviam sugestões, compartilham o nosso conteúdo. Se você está em casa, caminhando ou trabalhando, fique conosco. Hoje é um episódio muito especial com ensinamentos maravilhosos e dicas práticas para você viver melhor a sua vida. Sim, e lembrando para os nossos ouvintes, assim, um spoiler, que 10K vai ter o maior sorteio que o FV já viu. Muita surpresa, então fica ligadinho e ajuda a gente a chegar mais rápido nesse 10K, porque eu tô doida para distribuir uns presentes aí antes do Natal, viu? Então, bora lá! E Augusto, qual que vai ser o tema do podcast de hoje? Conta para os nossos ouvintes. Bem, vamos lá. Já há alguns episódios anteriores, nós fizemos um link com a intenção do Papa, uma intenção geral que ele coloca para a igreja rezar durante o mês. E esse mês, muito interessante sobre a reforma da igreja. E é um mês vocacional. É muito interessante o que o Papa diz. Olha, ele diz: rezemos pela igreja a fim de que receba do Espírito Santo a graça e a força de reformar-se à luz do Evangelho. Olha que bacana. Então, nós vamos deixar na descrição o link para você acompanhar o vídeo e nós vamos conversar sobre esse lance da reforma, da renovação e como isso tem a ver com a nossa vida financeira. Então a gente vai fazer uma inversão, né, Ana? É isso aí. Vocês que estão acostumados a ouvir primeiro a parte da economia, das finanças e depois da espiritualidade, hoje a gente vai começar falando de espiritualidade aqui no FV, né? E aí depois é lógico, né? É lógico que vão ter as dicas práticas de finanças e a gente vai explicar para vocês o que tem a ver essa intenção com o propósito do FV e como que isso pode ser aplicado na sua vida, lá no seu cotidiano. Bem, o Papa, na sua mensagem, logo no começo, ele diz assim: a vocação da igreja é evangelizar. E dentro dessa premissa da evangelização, ele começa a distinguir o que não é evangelização. Isso é muito importante para nós. Sim. O Papa diz, olha, não é proselitismo. O que é proselitismo? Ter que convencer as pessoas de que a minha religião é melhor que a outra, ou diríamos num ditado popular, enfiar a goela abaixo. Entendi. Aquela questão de achar que um
é superior ao outro, esse juízo de valor, e aí você tem que impor o seu ponto de vista para outra pessoa. Isso, a gente diria numa linguagem diferente, é um tipo de imperialismo, um colonialismo, eu tenho que te converter, isso é um proselitismo. Que é diferente de você provocar a pessoa a se questionar, por exemplo. Isso, assim como dizia Bento XVI, o Papa Emérito, a adesão ao cristianismo é um ato de fé, é um encontro que nasce com a pessoa de Jesus Cristo. Então a fé, ela depende de uma experiência pessoal e comunitária com Deus. Não é uma questão apenas e puramente conteudista. Então, eu complementaria. Evangelizar não é um conjunto de verdades dogmatizadas que a gente enfia, né, na goela abaixo dos outros. Evangelizar também não é formar um exército ou uma bancada da Bíblia. O que é evangelizar, então? O Papa diz, evangelizar é um processo de caminhar juntos. E aí entra a dimensão da reforma. É muito bonito isso. Então, evangelizar tem a ver com a ação de anunciar o reino de Deus. E o reino de Deus, ele se dá através das palavras e das ações de Jesus de Nazaré. Olha que bacana. Então, a vocação da igreja é maior que ela mesma. É anunciar os valores do reino. E aqui a gente pode recorrer a uma imagem dos santos padres lá dos séculos primeiros que diziam que a igreja é como a lua. Por quê? Porque a metáfora da lua. A lua não tem luz própria. Certo. Ela reflete a luz do sol. O sol que é Deus, o sol que é o Espírito Santo, o sol, então, que é o reino de Deus. Que é a vida. Olha que bonito. E a lua tem as suas fases, a lua passa por transformações. Então, os padres da igreja, no primeiro século, usavam essa metáfora. E a igreja, há 50 anos atrás, no Concílio Vaticano II, que é aquela grande reunião que ocorreu, o processo de transformação da igreja, num dos primeiros documentos, Constituição Dogmática Lumen Gentium, sobre a luz dos povos, trabalha essa temática. No número 5 fala: a igreja é germe e início do reino de Deus, ou seja, ela anuncia algo maior, ela não é fim última. Na linguagem do Papa, ela não é autorreferencialista, ela não tem fim em si mesmo. Lembra que o Papa diz que era uma igreja em saída, uma igreja que saia de si mesmo, que vá ao encontro dos outros. Sim. Então é por isso que essa metáfora da lua é muito bonita, para ajudar a gente a entender. E outra coisa da lua que é importante, já que a gente está falando sobre isso, ela também influencia outras coisas, né? Além de refletir, ela tem um reflexo, né? Por exemplo, no mar, enfim, nas plantações, e um montão de coisa. Até quando a gente vai cortar o cabelo, lá fala que tem que ir na lua, tal, né? E é justamente essa relação da igreja na sociedade, muito, né? Legal. No mundo. Eu amei essa metáfora, eu nunca tinha pensado nisso, viu? E é muito útil, assim. Bem, e aí partindo disso, o Papa vai dizer assim, evangelização é um processo que exige também uma reforma. Para isso é preciso oração, caridade, serviço, um caminho a ser percorrido. Ou seja, um processo, né? É uma coisa instante. A gente precisa transformar pessoas, né? E isso acontece através do Espírito Santo. E essa transformação, Ana, aqui a gente vai entender na linguagem da educação financeira, lá mais para frente, como? E como transformar se nós não formos transformados? Então tá cheio de gente aí falando de educação financeira, querendo dar dicas, ensinamentos de day trade, mas que não foram transformadas, ou seja, que não tem uma disciplina financeira, uma saúde financeira, uma reserva financeira. Então aqui, olha que bonito, o Papa vai falar transformar pessoas. O Espírito Santo é o agente da transformação. Então a transformação acontece em cada coração primeiro, antes de querer transformar os outros. Com certeza. E aí, como você falou na linguagem da educação financeira, né? Primeiro a gente tem que fazer a lição de casa, pra gente poder também ensinar com os exemplos, né? É isso.
E o que mais que a gente tem, Augusto? Bem, o Papa diz o seguinte, o Papa Francisco: eu sonho com uma igreja com uma opção ainda mais missionária, que é aquilo que ele já vem falando desde a Evangelii Gaudium, uma reforma pastoral, uma reforma missionária, como eu citei aqui, uma igreja em saída, samaritana, uma igreja que acolhe, cuida, cura as feridas, uma igreja a partir dos pobres. Lembremos que o Papa, quando foi eleito, disse: como eu queria uma igreja pobre para os pobres, que esteja atenta às periferias existenciais e geográficas. Então, o processo de transformação, de reforma, exige um discernimento da vontade de Deus para o nosso cotidiano. E aí, olha só que nasciano, né, gente? Ensinamentos de Santo Inácio de Loyola. Você que não escutou ainda o episódio, corre lá nos primeiros episódios e vai escutar, viu? Mas a importância do discernimento, porque não é no dia pra noite que a gente consegue entender quais são as mudanças necessárias, no caso da igreja e também na nossa vida. Exato. Exige uma reflexão, parar pra pensar. Sabe aquele pensar que tem que dar uma dorzinha de cabeça? Né? E a vida da gente às vezes nos impele a correr sempre, a nunca parar pra questionar. Isso vale também para a nossa vida pessoal, para o nosso dinheiro, para a nossa relação com as finanças, para a igreja, para as empresas, para as comunidades, para todo mundo. É a famosa sair da zona de conforto. Sim. A reforma de nós mesmos, diz o Papa, é a luz do Evangelho. Então não é uma reforma a partir do que eu tenho na minha cabeça. Não, existe um princípio, a volta ao Evangelho, às fontes, ao Jesus de Nazaré. O que Jesus, quais as opções dele, com quem ele andava, o que ele falava. E aí o Papa vai falar, olha, diante dessas transformações, mudanças, as crises. Sim. É o que você citou aqui, Ana. Não é fácil esse processo de discernimento. Não. E diante disso a gente vive crises. Deixar-se reformar, ou seja, viver a crise. O Papa fala assim de uma maneira muito bonita. Aceitar as crises. Eu diria até, como um lugar teológico. O caminho requer movimento. E o Papa diz assim, recordemos que a igreja sempre tem dificuldades, sempre tem crises, porque está viva. As coisas vivas entram em crise, só os mortos não entram em crise. E aí ele termina com aquela oração que você disse no início. Rezemos, para que a igreja receba do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse que movimenta. Eu gostava assim de brincar com alguns amigos meus. O Espírito Santo dá um chute na bunda. Ele desloca a gente do comodismo e ele promove um processo de descontinuidade, ou seja, de limpar os ares. Sabe quando a gente entra numa casa fechada, mofada, a gente abre a janela e deixa a luz e o vento entrar? Sai tudo mofo. E vem uma nova vida, né? E isso é a dimensão da crise, do crisol, como dizia nos gregos. É o instrumento que o artista usa para talhar. Lembremos, Michelangelo, quando ele talha a Pietà, ele diz assim, eu via e da pedra tirei o excesso. Então é o processo de crise, tirar o excesso, tirar aquilo que está ali, mas está atrapalhando a obra de arte vir à tona. Então a crise é esse processo, muitas vezes dolorido, de tirar aquilo que está atrapalhando. Isso aí, e exige muita disciplina. E também, eu acho que é importante a gente falar que não é fácil passar por uma crise, mas é importante. E apesar das dificuldades, é necessário continuar caminhando, como o Papa Francisco. Se ele fosse desistir a cada adversidade, a cada não que ele recebesse, enfim, pessoas que não aceitam bem, a gente não estaria vendo aí toda a caminhada dele, tudo que ele está fazendo desde que ele entrou aí como Papa, Acho que isso é muito importante a gente falar. Trazendo esse assunto, Ana, muito bacana tematizar quais são as reformas que o Papa Francisco vem encabeçando de maneira sistemática desde quando ele foi eleito
ele foi eleito para dar continuidade a um processo de reforma da igreja. Sim. Então, ele criou um conselho consultivo de cardeais em 2013. Ele fez toda uma revisão sistemática no Banco do Vaticano. Legal. A questão dos investimentos, o que condiz com os valores do evangelho, o que não condiz. Havia muita lavagem de dinheiro, Sim. coisa que não compactuava com os valores cristãos. Tanto que diminuiu 90% na circulação de dinheiro, de tanta lavagem de dinheiro. Né? Olha só. Reforma da Cúria Romana, reforma do Colégio Cardinalício. O que é isso? Reformar aqueles homens cardeais que são os futuros papas que podem votar e ser votados. Ele está fazendo uma reforma por quê? Porque ele tem escolhido homens, bispos de localidades que às vezes nunca teve. Na África, na Ásia, em lugares do interior. No sul do mundo, como diz aquele. Né? É verdade. É uma reforma no direito canônico, reforma litúrgica, reforma na formação de religiosos e padres. Então, é muito interessante. Ele coloca em prática um dito latino que diz: Ecclesia semper reformanda est. A igreja está sempre em transformação. Muito bonito, gostei. E a nossa vida também. Super adequado. E diante das mudanças, sempre há resistências, né, Ana? Sim, com certeza. E nesse processo de reforma, o Papa tem batido o pé da necessidade da gente se deixar ser moldado pelas transformações. E ele critica muito fortemente a burocracia vaticana. Fez nos seus discursos de 2013, 14, 15, falou das doenças espirituais dos funcionários da Cúria Romana. E numa dos seus discursos muito forte, ele disse assim: essa resistência, quando ela é aberta, é legal, né? Há diálogo, há honestidade. Olha, eu não acho dessa forma, mas há resistências ocultas, que são resistências perversas. Ele diz: nasce de corações temerosos ou endurecidos, satisfeitos com a retórica vazia de uma reforma espiritual complacente por parte daqueles que se dizem prontos para a mudança, mas querem que tudo continue como está. Ou seja, só da boca pra fora quero mudar, mas nos atos, nas atitudes, e ali escondidinho para manter como está, né? Vejam as dificuldades, até mesmo, né, em uma instituição que tem como lema estar sempre se transformando, mas como tem muitas pessoas do mundo inteiro com muitos pensamentos, eu fico tentando imaginar como que é isso, né? Conciliar as ideias de tanta gente, de tantos lugares, de tantas culturas, tantos pensamentos, de tantos tempos, tantas gerações, é um desafio mesmo. Por isso que o caminho é fazer o caminho. O próximo sínodo será sobre a sinodalidade, caminhar juntos. Por isso que você falou, é tão diverso, é tão universal, é tão vasto, tão plural, que requer um caminhar juntos, diálogo, reconciliação, e não uma maquiagem, um truque, uma magia. Essa reforma, ela não é assim uma simples cirurgia plástica para tirar as rugas. Ela é preciso ver os sinais, os sintomas e renovar. A reforma, numa linguagem institucional, tem a ver com a conversão. Mudança. Numa linguagem espiritual, conversão, uma mudança de mentalidade. E isso é próprio do ser humano. Ou seja, sempre de novo se humanizar, nunca achar que está pronto, que está ganho, que está garantido. E de uma maneira mais sistemática, as 3 últimas grandes reformas do Papa, para a gente finalizar essa primeira parte, é a Secretaria da Economia, aonde ele coloca ali a figura das mulheres, o protagonismo das mulheres, o dicastério, que é uma secretaria para leigos, família e vida, e um dicastério para a promoção do desenvolvimento humano integral. Que legal, hein? Tem tudo a ver com o nosso podcast, eu acho isso aí, hein, Augusto? Mulheres, desenvolvimento humano integral e as famílias.
E a economia, né? A economia. Então, por que nós trouxemos esse conteúdo para vocês hoje? Porque o tema geral do mês de agosto é vocação. O Papa fala que a vocação da igreja é evangelizar. E evangelizar é um processo que requer conversão, mudança, reforma, que requer um caminhar juntos. E como que isso se aplica no EFV? O EFV faz parte desse processo de renovação da igreja. Exatamente, gente. Esse chamado de mudança, a gente vê primeiro, né, além das reformas que o Augusto falou aqui, pensando na economia mais precisamente, é só a gente pensar na economia de Francisco. Já começa por aí, né, gente? Então, o Papa está chamando os jovens para, assim como ele propôs ali mudanças na economia do Vaticano, para que a gente proponha também mudanças, né, na nossa economia. Isso eu acho que é muito, muito importante da gente falar, né? E é uma mudança que tem que vir a partir de nós, como o Augusto falou, inspirado pelo Espírito Santo, para o mundo, né? Então não adianta eu querer transformar estruturas, fazer reformas estruturais, se eu não estruturei, né, dentro da minha família aquilo que eu preciso melhorar. E em mim, isso é muito inaciano, como eu falei, a gente parte do Magis, buscar o melhor. Então, desenvolver o melhor em si e depois ajudar a transformar as estruturas, as instituições. Muito bacana, né, Ana? E claro que você vai falar muito mais sobre isso, mas quando você toca na economia de Francisco e Clara, isso me fez lembrar a acolhida do bispo Dom João ao nosso trabalho aqui, a nossa pastoral social. Isso é sinais de reforma, porque um bispo que está em diálogo com os jovens, que acolhe e envia para serviço. Então a vocação tem o seu aspecto missionário de estar a serviço. Com certeza. É isso, né? Eu acredito que é isso. Se resume a isso, né? E como, gente, como aplicar, então, esse ensinamento de reformas da igreja a partir da FV nas nossas vidas, no nosso cotidiano? Então, vamos dar um exemplo aqui. Por exemplo, nas famílias. O Augusto falou aqui muito de crise, de mudanças de pensamentos, de paradigma. É muito difícil, às vezes, a gente entrar em consenso. A gente já falou sobre gerações aqui. E muitas vezes é necessário falar, tá? Falar sobre dinheiro. Principalmente agora na pandemia. Porque às vezes, né, no momento, vamos chamar normal, tá todo mundo trabalhando, estudando, fazendo suas atividades corriqueiras, como eu disse, impelidos a não se questionar. E agora que veio a pandemia e os problemas saíram debaixo do tapete, né? O vento da pandemia levou o tapete embora e os problemas ficaram lá, só daquele pó, a gente precisa resolver, né? Então, falar sobre dinheiro, sobre sonhos, sobre projetos. Todos nós somos resistentes a mudanças, tá? Mudar paradigmas. Por exemplo, a gente está mudando paradigma. Vamos dizer agora nas famílias, né? Um exemplo. Muitas famílias estão hoje em dia pensando em não ter um automóvel próprio. Vamos falar. E isso é uma mudança de paradigma financeiro, porque o sonho do carro é algo de gerações passadas. Mas hoje as famílias, os jovens já têm outras preocupações, questões ambientais, questões financeiras também, ou seja, não se endividar, não prejudicar seu orçamento, a questão da colaboração, dar caronas, então usar o transporte coletivo. Então, crises podem impelir mudanças positivas. E eu acho que é isso, esse questionamento tem que vir para a nossa vida e a gente tem que entender que a gente tem que respeitar e acolher, como o Augusto também citou aqui na igreja. Às vezes o que é bom pra gente financeiramente falando não é bom pra outra pessoa. E a gente é muito acostumado a querer impor um padrão de vida, de felicidade, de consumo. E o que a gente faz aqui no FV é levar pra vocês essa pulguinha atrás da orelha. Vamos nos questionar. Por isso que o processo de discernimento das consultorias, das mentorias do FV, o primeiro passo é a acolhida, escuta caritativa. Então, se a gente não tem fórmula mágica, que tem que convencer, catequizar os outros numa linguagem financeira e vender um bilhete premiado, não. Escutar quais são as suas realidades, quais são os seus anseios,
desejos e se questionar, é isso que você quer mesmo ou outros querem por você? Então a família é um lugar privilegiado do diálogo e às vezes, se a gente está vivendo esse momento, né, de crise financeira, chamar a família para trocar uma ideia, olha, escuta, quais são nossas prioridades atuais? Qual é o nosso projeto comum, né? Qual é o nosso sonho comum? O que a gente pode fazer juntos para passar por esse momento difícil? Porque numa família, assim como cada um tem os seus projetos pessoais, seus sonhos pessoais, juntos a família também tem algo comum. Então, às vezes é o momento de descobrir isso. Às vezes as famílias não sabem qual o projeto comum. E a partir de um questionamento, de uma crise financeira, pode vir a descobrir. E que não necessariamente pode estar ligado ao dinheiro, né? Ser algo que custe. Mas às vezes é só tirar um tempo, né? Então é isso que eu acho que é muito importante. Eu já vi, Ana, famílias inteiras, assim, de pai, mãe, filhos, vó, fazerem como um projeto comum, uma realização deles, esse cultivo, ajudar o próximo. Eles se empenhavam todos para ir fazer sopa aos irmãos em situação de rua. Eu via isso, assim, era muito bonito. Sim. Como que eles vamos dizer assim, usavam todo um empreendimento para isso. Iam atrás dos mantimentos, dos alimentos e faziam a comida. Então é interessante, às vezes a gente pensa, né, num projeto comum para a família, um sonho, às vezes tudo é para gastar, para comprar, para benefício próprio, às vezes é para o benefício dos outros, por que não? Exatamente. E é, como eu falei, uma questão às vezes de organização de tempo, parar para pensar, e não tão financeiramente falando, né? Não tanto a relação com o dinheiro, mas com relação a outros fatores econômicos, como o tempo, por exemplo, né? E aí também, dentro desse contexto, aqui no FV a gente pode ajudar nesse trabalho de reforma e missão as pessoas nas comunidades. Então, a partir de uma ressignificação de relação com o dinheiro na família, o pessoal, por que não estender isso para com a nossa relação dentro de uma comunidade? Então, por vezes, nas nossas paróquias, nas nossas igrejas, enfim, não importa qual a religião de vocês que estão nos ouvindo, às vezes a gente faz as coisas no automático também e não para pensar que tudo que nós estamos fazendo tem que estar a serviço da vida. Por que a gente faz uma festa numa igreja, faz um bazar, enfim, trabalha numa pastoral? Às vezes existem discussões um pouco desnecessárias, vamos chamar assim, né? Perde esse tempo, às vezes, preocupado com coisas e até com dinheiro, quando na verdade tem que haver uma ressignificação do porquê que você está ali. Eu acho que isso é uma coisa muito importante. Então, eu acho que é algo que a gente pode levar para a nossa relação dentro das comunidades e até para os religiosos, para os padres, enfim, aprenderem com as pessoas como o dinheiro pode ser usado positivamente, porque também aí tem outra coisa dentro das comunidades, que é o tabu. Ah, dinheiro é uma coisa do mal, mas é porque a gente precisa dele, né? Dentro também desses ambientes. Então é uma coisa que precisa mudar e muito, uma reforma muito importante, eu acho. Esses preceitos, Ana, que você traz, o dinheiro é coisa do mal, ou, não se pode viver sem dinheiro, o que nós estamos dizendo aqui, acho que diz respeito ao equilíbrio. Porque não é nem ser dinheirista, a igreja tem que fazer isso, porque tem que ter dinheiro, porque a comunidade tem que fazer isso, a gente tem que trabalhar, ser escravo do dinheiro. Não. Sim. Se questionar qual é o sentido de tudo isso? Está a serviço do quê? Exatamente, que é o famoso porquê, né? Porquê? Qual é o sentido? A vida. E aí vem o como, né? Como, exatamente. São todos preceitos de planejamento, né? Vocês estão percebendo, é o planejamento na prática. E aí também dentro do nosso trabalho, da nossa vida de trabalho. Então, os empreendedores, empresários, trabalhadores, entender que a educação financeira também traz ensinamentos para que a gente se torne melhores cidadãos. Então, é cidadania, é ensinar direitos. Então, reformas é você saber que cada um tem o seu papel e cada um tem os seus direitos. Porque a gente vê muitas vezes, ainda hoje, trabalhadores que não sabem seus direitos.
A gente está falando de reformas trabalhistas, Sim. Sendo que não está pensando numa educação trabalhista, né? Exatamente. É uma grande problemática, as pessoas não sabem a função do INSS, a função de uma carteira assinada, CLT. Exatamente, a questão também dos equipamentos de segurança, um monte de coisa dá pra gente dizer aí, né? De banco de horas, de férias, previdência. E aí a gente tem que entender que o trabalho é uma dimensão de uma vida integral, que aí também tem um outro perigo, que é a pessoa pensar só em trabalho. Então a educação financeira vem para dizer isso, olha, reformar esse pensamento que a gente tem, que tem que trabalhar muitas horas até você ficar cansado e se sentir culpado porque você não está trabalhando. Ou porque não está aproveitando, né, com a família, com os amigos. Existem esses dois lados, eu acho que é isso, é sempre sobre o equilíbrio, como você falou. Então o trabalho tem que ser digno, ele tem que trazer uma renda que provenha todas as necessidades das pessoas. As necessidades não é só comer, é ter lazer, é ter saúde. Então aí, olha só o nosso papel dentro de uma reforma estrutural. E aí vem, falando em reforma, o papel do Estado, né? Exatamente. A responsabilidade para com o bem comum, a necessidade de proteção, de seguridade social, de justiça social para com os mais necessitados. Então, quanto mais pessoas a gente conseguir ensinar sobre isso, mais elas vão estar preparadas, vamos dizer, para cobrar do Estado que venha isso, né? Porque senão a gente esquece disso na hora de uma eleição, enfim, e aí só vai lembrar quando tem uma crise, um problema e que as pessoas ficam desassistidas como elas estão hoje. Então a educação financeira também é sobre isso e reformas é sobre isso. É a gente entender que a gente precisa dar uma educação integral para as pessoas. Eu acho que isso é muito importante e a educação financeira tem que ter esse papel. Eu vejo muitas pessoas falando sobre educação financeira e desconsiderando o Estado, como se fosse só a responsabilidade da pessoa. E não, gente. Isso faz com que aumente o fardo moral daquela pessoa que se considera, nossa, eu ainda tenho mais essa responsabilidade. É aquele famoso, seja você o empreendedor de si mesmo. Há pessoas que precisam do básico, do saneamento básico, de água, que não tem teto, que não tem onde morar, que não tem o que comer. Então aí está a crítica sempre presente do FV e da economia de Francisco e Clara, que por sinal está amparada na doutrina social da Igreja, que é a função e a responsabilidade do Estado. Exatamente, gente. Então lembre-se, a educação financeira é sobre equilíbrio, é sobre um tema transversal, né, gente, que perpassa a nossa relação com o trabalho, na comunidade, na nossa vida pessoal, e todo mundo tem que ter o seu papel. E este foi então o nosso episódio de hoje. A gente espera que vocês tenham gostado. Foi um episódio um pouco diferente. Manda a sua opinião se vocês gostaram que a gente fale um pouquinho sobre espiritualidade primeiro, né? Foi muito importante. Então, um beijo especial para todo mundo, todas as vocações. Vamos dizer aqui, para todas as vocações, porque esse é o mês das vocações, né, Augusto? Mais algum beijo que você quer mandar? É isso, a gente vai deixar na descrição desse podcast os links da onde vocês podem achar as cartas do Papa, os pronunciamentos, o vídeo. Siga a gente, né, no nosso Instagram, teremos muitas novidades pela frente. E lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.